Ora viva, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso live do dia de hoje. Estou aqui à vossa espera. Como eu prometi, estarei hoje e amanhã falando sobre um assunto de extrema importância. E este assunto é sobre como ler as epístolas paulinas. Como ler as epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele que é considerado como muitos estudiosos como sendo o fundador do cristianismo. Nós sabemos que o fundador do cristianismo é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que eu fundarei a minha igreja. E o próprio Paulo também disse que ninguém pode colocar um outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. E que todos nós somos meros construtores que colocamos um tijolo ou um bloco por cima deste fundamento, deste alicerce, que é Cristo Jesus. Apesar de Paulo não ser o fundador do cristianismo, na verdade, Paulo é a segunda maior figura do cristianismo depois de Cristo. Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, eu admiro duas pessoas na Bíblia. No Antigo Testamento, admiro Moisés, o maior profeta que Israel teve. No Novo Testamento, admiro esse homem, que é o Paulo, o apóstolo Paulo. Não em vão que o Instituto Teológico que eu havia aberto em Luanda tinha como nome Instituto Teológico Saulo de Tarso. E o meu filho, que nasceu aqui no Brasil, recebeu o nome de Paulo de Tarso. Então, Paulo é uma pessoa que muito impacta a minha vida. Eu amo o apóstolo Paulo. E hoje, então, quero falar sobre esta figura proeminente no seio do cristianismo. Na verdade, sem Paulo, o cristianismo o que é que seria? Você já se perguntou? Eu já vou falar o que é que seria. Primeiro, deixa-me vos dizer que eu vi há tempos um indivíduo, acho que ele é judeu, a dizer que Paulo perseguiu os judeus e por aí fora, que estava a serviço de Roma. Muitas são as acusações contra a vida e obra do apóstolo Paulo. Muitos acusam, até há um grupo que nós chamamos afrocratas em Angola, que acusam Paulo, Jesus e os apóstolos de ser, na verdade, uma construção do Império Romano ou da Europa para poder invadir a África. Mas tudo isso não passam de meras falácias e de mentiras acerca da pessoa de Paulo. Então, sem Paulo, o cristianismo seria como um farisaísmo ou como um grupo como os saduceus, os essênios, os herodianos, uma seita do judaísmo. Na verdade, é a figura de Paulo que vai dar uma outra roupagem ao cristianismo. Porque vocês sabem que Jesus havia aparecido a Pedro quando Cornélio recebeu uma visão do anjo que disse: manda chamar Pedro. Jesus deu uma visão espiritual a Pedro para que então Pedro matasse um animal da visão e comesse. Pedro disse: não, Senhor, desde a minha infância nunca comi nada comum e imundo. Quando Pedro diz que desde a minha infância nunca comi nada comum e imundo, e Jesus diz para ele: não chames de imundo aquilo que eu purifiquei. Na verdade, Jesus estava a trabalhar na mente de Pedro sobre aquilo que estava a acontecer. Enquanto ele manda o anjo fala para mandar chamar Pedro, enquanto os homens estão atrás, estão a ir ao encontro de Pedro, Jesus já está trabalhando na mente de Pedro, preparando Pedro para então pregar o evangelho a Cornélio. E o que acontece? Quando vocês vão ler Atos sobre a conversão de Cornélio, Atos capítulo 10, o que vocês vão ver? Vocês vão ver aí que Pedro vai com os irmãos. E ainda que todos os judeus tivessem sido aí cristãos, depois de Pedro sair da casa de Cornélio, os cristãos chamaram Pedro e atacaram ele, dizendo: entraste tu na casa de um gentio? O que significa que ainda não havia uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo.
Por isso é que é importante vocês saberem isso, porque, por exemplo, a epístola de Tiago vai falar do uso do azeite, vai falar da verdadeira religião, vai falar de algumas coisas nesse período da igreja, antes da ruptura do judaísmo e o cristianismo, uma ruptura definitiva, e antes da incorporação de gentios na igreja. É importante vocês saberem que os primeiros cristãos eram todos judeus. Pedro, Paulo, Tiago, André, Barnabé, Judas, todos eram, o próprio Jesus Cristo era um judeu. Então, e vocês veem que no período da igreja nascente, Pedro, João, Tiago, entre outros, ainda iam no templo do judaico na hora da oração judaica. Ou seja, eles já eram cristãos, já tinham experimentado a conversão, mas ainda estavam ligados ao judaísmo. E vocês viram que no concílio que houve sobre os gentios, eles deram ainda algumas recomendações bem ligadas ao judaísmo. Então, sem Paulo, na verdade, o cristianismo seria como uma seita do judaísmo. Os fariseus eram uma seita, era um partido político e religioso pertencente ao judaísmo, que se diferenciavam dos saduceus. Os fariseus cuidavam das sinagogas e os saduceus ficavam no templo. Os saduceus eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, os indivíduos da classe aristocrática, da classe alta, controlavam o templo. Eles foram os primeiros a desaparecer, por quê? Porque com a destruição do templo, então, já não tinham praticamente os saduceus. Os fariseus, eles demoraram muito mais tempo, e os fariseus surgem com os saduceus no período intertestamentário, que é o período antes do Antigo Testamento, depois do Antigo Testamento, antes do Novo. Nesse período interbíblico de 400 anos de silêncio, surgem então esses movimentos. Por isso é que o Antigo Testamento não fala deles, o Novo fala deles, mas não diz como surgiram, porque eles surgem num período, esse período que não se havia escrito nada, inspirado por Deus, e Deus não havia levantado um profeta. Os livros que nós temos que falam desse período são livros, não são canônicos, mas são livros com um valor histórico para nós sabermos, no entanto, o que se passou nesse período. Deixem-me saudar aí, vejo aí o Bernardo Costa, a Giovana Pascoal, o Fricanza, o Mariano, a Edivânia, o Nélvio, quase todos os integrantes aí do meu grupo de mentoria estão aqui em peso. Se você quer fazer parte do nosso grupo de mentoria, manda uma mensagem para nós no privado e você vai ser incorporado ao nosso grupo. Nós estamos a trabalhar, estamos a levantar uma equipe de jovens em Angola que vão estar munidos do conhecimento, não apenas teológico, mas o conhecimento também científico, para que possam dar resposta às necessidades que o nosso país tem. Nós temos visto que o nosso país tem atravessado momentos difíceis, a expansão de muitos falsos profetas, mas nós estamos a contrapor, dando o verdadeiro ensino, ensinando. E é bom eu ver hoje a vossa presença aqui, o Altair Assis da seita Paulo, da seita Paulo, o Julino Epalanga, o Ndengue Paz, Ndengue Paz, esse é o nome daquele cantor, o Adilson Francisco Dilson. Então, é importante quando vocês começam a se interessar por uma teologia bíblica, começam a se interessar por uma pregação mais expositiva. Em Angola, o que está na moda é o quê? São trocadilhos, são rimas, são rap, são cantar, pregar, está a cantar rap, faz um trocadilho para adoçar, para animar as pessoas. Mas nós não estamos apenas limitados em criticar, dizer que isso está errado, mas estamos a trazer um conhecimento para o povo que seja bíblico, que ajude as pessoas a se familiarizarem com os textos bíblicos. Está aí a Rosa Vinhas, diz Deus seja louvado. Bem, voltando ao assunto, estava aqui a dizer que Paulo é uma figura proeminente dentro do cristianismo. Paulo é uma figura eminente dentro do cristianismo. E sem Paulo, o cristianismo seria apenas mais uma seita do judaísmo. Paulo foi o servo de Jesus Cristo, responsável pela universalização do cristianismo. Olha, assim como disse aí o Oswaldo, domingo, já chegamos e vamos partilhar com sucesso. Então, eu quero pedir que você partilhe. Olha, já tem aí, está a marcar 20 pessoas aí online, 20 pessoas me assistindo, mas é muito pouco. Eu quero que você partilhe, partilhe com força, partilhe, vai dando corações. Quando você dá um coração aí, o coração vai subindo, eu vou vendo o coração subindo, vai dando vários corações para ir subindo o coração,
menciona a teus amigos, partilha com mais pessoas. E esse conhecimento parece que não, são conhecimentos que vão ajudar as pessoas a terem um amor. Vou-vos contar uma experiência. Essa experiência eu contei num dos livros meus. Qual dos meus livros que eu contei essa experiência? Deixa eu lá ver aqui. Eu acho que é esse livro aqui. É esse livro aqui. Esse livro da minha autoria, Jesus, o grande professor de teologia, de Sihanouk Monteiro. Eu conto que certa vez eu conversava com um homem cético que não quer muito nesse coisas de Deus, Bíblia e tal, do cristianismo. Ele é crítico ao cristianismo, mas ele disse, mas tem uma coisa que eu gosto em você, é que você, quando fala dos personagens da Bíblia, você fala com um certo amor, um certo prazer. Eu disse, você falou certo e é verdade, eu amo falar disso, e eu sou apaixonado por esses homens da Bíblia, muito mais apaixonado por esse homem que eu estou aqui a falar hoje. Na verdade, olha, está subindo muitos corações aí, muitos corações, likes, dedos subindo, aí sim. Quando você faz isso, vai mandando os corações, eles vão subindo. Você tá impulsionando o Facebook. Você está dizendo no Facebook, olha, essa live aqui, essa página aqui, olha, tem alcance, está alcançando muitas pessoas. O Facebook vai sugerindo a página para pessoas que, mesmo pessoas que nunca ouviram falar da página, o Facebook vai lhe levar a página. Isso acontece com vocês quando vocês veem, de repente aparece página, toda hora te seguir, te chatear, que você não deu para seguir, é isso aí. E nos corações já não estão a parar. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Então vamos lá aprender. O tema de hoje, está aí o Anacleto Dalla, a Rosa Vinhas. Já começou. Rosa Vinhas parece que fala a partir de Moçambique, né? Já está aí a mencionar a Paulina Mutenda, que eu sei que é a partir de Moçambique. E muito bem, muito bem. Vamos lá. Estamos aqui a dizer, olha, está aí o profeta Lich, que diz shalom, mano, Deus abençoe. A Giovanna Pascoal diz, também sou apaixonada pelo apóstolo Paulo. Boa. Bem, estamos a falar aqui sobre como entender a epístola de Paulo. Claramente que eu não vou falar hoje isso. Por quê? Isso eu vou falar amanhã. Porque você vai entender facilmente uma carta se você conhecer o seu emissor. Então, antes de nós falarmos sobre as cartas de Paulo, nós vamos estudar sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Ele, como eu disse aqui, que é a figura mais importante do cristianismo, é claro, depois de Cristo. Ele foi a pessoa que lutou para universalizar o cristianismo. Um homem muito zeloso, um homem que deu a vida pela causa. Então hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. A vida e obra do apóstolo Paulo. Primeira pergunta então seria, quem foi o apóstolo Paulo? O nome do meu filho, como eu disse, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Eu tinha briga aqui com a minha esposa, porque eu dizia Paulo de Tarso, eu dizia Saulo de Tarso. E a minha filha dizia Paulo de Tarso, minha esposa dizia Paulo de Tarso. Eu dizia não, Saulo de Tarso, eu dizia Paulo de Tarso. Porque a minha esposa, quando vê para ela nem gosta quando chamam de Saulo. Por quê? Porque ela diz que não, Saulo é o nome quando ele era ímpio. Paulo é o nome que ele se tornou discípulo de Jesus. Na verdade, muitas pessoas andam com esse equívoco. É claro que a minha esposa hoje já não defende isso, né? Mas quando o meu filho nasceu. Mas, na verdade, Saulo é nome judeu e Paulo é nome romano. É o seu nome latino. Saulo de Tarso foi xará do primeiro rei de Israel, Saul. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um importante judeu cristão do primeiro século, nascido em Tarso, na Cilícia, região que pertencia ao Império Romano. Ou seja, para nós sabermos quem foi o apóstolo Paulo, o que nós devemos dizer, primeiro, o que eu quero trabalhar com a Bíblia. Vamos na Bíblia e vamos ver quem foi o apóstolo Paulo. Vamos ver isso em Atos 16, no seu versículo 37. Atos 16, no seu versículo 37, para nos dar uma resposta sobre quem foi Paulo. Atos 16, versículo 37, diz o seguinte: Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim.
mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então, nós temos aqui uma resposta de que quem foi Paulo. Paulo foi um judeu cristão que nasceu em Tarso, numa cidade da Tarso, na Cilícia, que fazia parte do Império Romano. Então, Paulo, ele era um cidadão, um judeu com cidadania romana. Ele nasceu em Tarso, mas cresceu em Jerusalém. E como é que Paulo, então, adquiriu essa cidadania romana? Como é que Paulo adquiriu essa cidadania romana? Paulo adquiriu através do seu pai. Os judeus estavam na diáspora, espalhados sobre muitos cantos da terra, e não se sabe, a Bíblia não diz como é que Paulo adquiriu essa cidadania romana, mas as pessoas adquiriam a cidadania romana por uma grande soma de dinheiro, por um grande serviço que tivessem prestado ao Império Romano, ao Exército Romano. Então adquiriam assim a naturalidade romana. Mas Paulo foi um cidadão romano porque ele nasce em Tarso, na Cilícia, que fazia parte então do Império Romano. E sobre quem foi Paulo ainda encontramos no próprio livro de Atos, no seu capítulo 22, versículo 3. Atos 22, versículo 3. Diz o seguinte. Atos 22, versículo 3. Diz o seguinte. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, nós temos aqui uma resposta sobre quem foi Paulo. Paulo foi um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas ele passou a sua juventude em Jerusalém, sendo instruído por Gamaliel, um mestre um mestre fariseu, neto de Hilel, outro grande mestre do judaísmo no primeiro século. Então vimos já aqui que o apóstolo Paulo foi um judeu fariseu da tribo de Benjamim e ele nasce em Tarso da Cilícia, por isso chamamos ele de Paulo de Tarso. Seu nome Saulo, posteriormente mudado, Lucas Atos relata que tem essa mudança de nome de Saulo para Paulo, não para significar que Saulo é ímpio e Paulo cristão, mas talvez porque a missão de Paulo era ser pregador para os gentios. Como a missão de Paulo era ser pregador para os gentios, ele adota o seu nome que se identificava então com a sua missão. Ndombele Eduardo está do outro lado, Silvana Mazuela, o Mauro Braia, sejam todos bem-vindos, o Mário Servo. Eu estou a pedir aqui 4 coisas. Primeiro, partilha no teu perfil, partilha, daí onde está partilhar, partilha. Segundo, menciona alguém aí. Terceiro, vai dando corações a subirem aí para você alavancar o nosso live. Enquanto nós, olha, subiu agora um coração, esse deve ser do Nelvio, porque vem a foto de quem dá o coração. Eu vi aí o Nelvio, deu aí 2 corações agora. Então vai dando um coração que é para vir aí a tua foto. Olha, estou vendo aí, olha, agora está vindo com muitos corações ao mesmo tempo, já não vejo de quem é. Mas ok, estamos aqui então a falar sobre Paulo, que foi um judeu de nascimento. Isso podemos encontrar em Romanos 11, versículo 1. Deixa-me abrir aqui, Romanos 11, versículo 1. Romanos 11, versículo 1. Que diz o seguinte: digo, pois, porventura, rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, você tem aqui muitos relatos que podem te dar uma fonte histórica sobre a vida e obra e a biografia de quem foi o apóstolo Paulo. Está aí o professor Paulo Sebastião Vieira Wanginongena. Deus abençoe, diz amém, glória a Deus, grande ensino, servo de Deus, bênção. Francis Levi, Malafaia Barnabé, xará de pastor Silas Malafaia, Deus te abençoe. Então, temos aqui em Filipenses 3,5 também podemos encontrar relatos sobre a vida e obra de Paulo. Filipenses 3,5, vamos abrir aqui, Filipenses 3,5.
Filipenses 3:5. Diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, para você entender a epístola de Paulo, como eu disse, você precisa entender a figura de Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? E para você entender quem foi o apóstolo Paulo, você precisa ter um relato sobre a sua vida no judaísmo antes do cristianismo. O próprio Paulo no judaísmo, ele explica quem ele foi, fala sobre o seu zelo. Em Gálatas 1:3, por exemplo, vamos aqui abrir Gálatas 1:3. Aqui Gálatas 1:3 ele diz assim: Gálatas 1:3. Graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual Deus, assim mesmo, papá. Não, 13, diz o seguinte: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, um texto muito importante, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então nós temos aqui um relato do próprio Paulo no judaísmo. E diz: na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Ou seja, você tem um relato aqui de um cidadão judeu, filho de hebreu, circuncidado ao 8º dia, que nasce em Tarso da Cilícia, mas que cresce em Jerusalém, fazia parte de uma das seitas do judaísmo, de um partido político e religioso judaico, que eram os fariseus, que se opunham aos saduceus. E Paulo, ele amava muito o judaísmo, a sua religião, e amava muito a Deus. Paulo amava a Deus, só que ele estava errado, mas vamos já falar sobre isso. Ele diz que ele, ao ponto de exceder todos da idade dele, no tempo dele, da faixa etária dele, ele era um fariseu instruído aos pés de Gamaliel, e ele perseguiu a igreja de Deus. Por que ele perseguiu a igreja de Deus? Paulo perseguiu a igreja de Deus. Paulo perseguiu a igreja de Deus porque ele pensava, ele julgava que perseguindo a igreja de Deus, ele estava fazendo um trabalho para esse Deus que ele amava e que ele se dedicava. Para Paulo, Jesus Cristo era um impostor. Para Paulo, Jesus Cristo era mais o fundador de uma nova seita do judaísmo que estava a deturpar as próprias bases do judaísmo. Quando a Bíblia diz a mentira dos judeus, diz que os principais sacerdotes chamaram os guardas do templo, deram muito dinheiro e disseram: dizem que nós estávamos a dormir, vendo os seus discípulos, furtaram o seu corpo. E se eles ameaçaram qualquer coisa, nós vamos pôr em segurança, vamos acalmar a situação. Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso como sendo uma verdade, essa mentira que foi propagada sobre Jesus Cristo. Para Paulo, Jesus era um grande impostor, ao mesmo tempo que Paulo amava o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento. E Paulo achava que perseguindo os cristãos, ele estava fazendo um serviço para Deus. Então Paulo era muito zeloso, era um estudioso acérrimo dos preceitos do farisaísmo, do judaísmo, ao ponto dele consentir na morte de Estevão. Eu penso que o zelo que Paulo teve no cristianismo deu-se também muito por causa, não só por causa do zelo que ele já tinha no judaísmo, mas por causa da coragem e bravura que ele viu em Estevão, porque ele fala isso em Atos. Paulo conta que ele, Lucas relata isso em Atos 7:58, deixa lá ler para vocês. Atos 7:58, Atos 7:58, Atos 7:58, está aqui.
Diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quer dizer que Saulo, naquele momento, ele estava lá mandando, e ele próprio diz que ele mandava muitas vezes blasfemarem contra Jesus. Ele, quando agarrava um cristão, falava: blasfema contra esse Jesus, blasfema. E os cristãos aceitavam ser martirizados, aceitavam ser mortos, e a maioria fugiam. E Paulo foi ter com os principais, pedindo carta que ele autorizasse perseguir. Quer dizer, você vê o zelo de Paulo, ao ponto dele pegar cavalo, pegar homens com ele, e ir atrás dos cristãos, para poder então matá-los, pedir que eles conjurassem, blasfemassem do nome de Jesus. E eu estou aqui a dizer que Paulo via Estevão, o primeiro cristão mártires, a fazer uma apologia sobre a fé cristã, sobre Cristo. E depositavam as vestes aos pés de Paulo, os que estavam, os algozes de Estevão. E Paulo via: mas que jovem é esse? Mesmo a tirar em pedra, mesmo a apedrejar, ele continua. Estevão disse de joelho. Estevão primeiro contou a história do próprio judaísmo, de Abraão, o pai do judaísmo, dos patriarcas. Foi em Abraão, foi em Isaac, foi em Jacó, foi nos filhos de Jacó, foi em José, foi no Egito. Tudo isso para falar de Cristo Jesus. E o que acontece é que Paulo via que Paulo conhecia toda essa história que Estevão estava a contar. E Paulo via que ele era um homem fervoroso, que mesmo diante das acusações das pedras, ele não negava a sua fé. Ele continuava firme. E tudo isso foi trabalhando a mente de Paulo, ao ponto de Paulo fazer também referência a isso, que eu consenti na morte de Estevão. E Paulo, então, nessa caminhada de Paulo para perseguir os cristãos, Paulo tem um encontro com Jesus. Isso está descrito no livro de Atos, capítulo 9. Paulo tem um encontro com Jesus, em que ele ia atrás dos cristãos e uma voz bradou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo caiu. Lucas diz que a conversão de Paulo foi uma conversão miraculosa. Eu e você nos convertemos porque ouvimos alguém que pregou o evangelho e falou de Jesus. Paulo teve o privilégio de ouvir diretamente a voz de Jesus. Enquanto ele viu, porque um dos requisitos para você ser aceite no ciclo dos apóstolos de Jesus Cristo é ter estado com ele, ter visto ele. Se Paulo não visse Jesus, ele não seria considerado nem aceito como apóstolo. Então Paulo teve essa experiência, ele viu Jesus ressurreto e ouviu. Os que estavam com Paulo ouviram as vozes, mas não entenderam as palavras de Jesus. Ouviram, parece trovoada. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo perguntou: quem és, Senhor? Quando ele pergunta quem és e chama Senhor, aqui o que é que você entende? Você entende a palavra de Jesus? Que ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. E você vê um homem zeloso, um judeu zeloso, mas que se rende e pergunta quem és e chama Senhor. Olha, se a voz dissesse: eu sou Jeová, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Paulo ia dizer: ainda bem, Senhor, porque eu estou aí perseguir aqueles que estão a deturpar a tua palavra. Mas a voz fez uma revelação bombástica, disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa palavra, esse encontro mudou radicalmente a história de Paulo e vai impactar o próprio cristianismo do primeiro século, porque aquele que era o perseguidor vai se tornar perseguido, aquele que era o acusador dos cristãos vai ser ele que propaga, aquele que dizia que Jesus é um impostor agora fala que ele é um servo de Jesus e ele não quer saber de outra coisa senão anunciar este Jesus. Então, é este Paulo que nós precisamos saber sobre a sua vida, a sua obra, primeiro o seu zelo no judaísmo e depois o seu empenho e o seu zelo no cristianismo. Eu tenho comparado muito aos que passam na seita Testemunha de Jeová. Normalmente são pessoas que lutam para ser pioneiro especial, ficam lá no campo, ficam horas, são zelosos. E quando uma pessoa tem muito zelo, normalmente ao se converter,
ele tem aquela tendência ou de relaxar ou de implementar o seu zelo no cristianismo. Então foi isso que Paulo fez. Paulo foi um cristão fervoroso que pregou bastante. Ele foi considerado um dos fundadores do cristianismo. Ele fundou, quase todas as igrejas do primeiro século, desde a Ásia Menor à Ásia Maior. Isso então é uma introdução nesse live de hoje sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Ele, como sendo uma pessoa muito inteligente, quando teve no Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio é o Supremo Tribunal Judaico que resolvia questões do judaísmo. No Sinédrio faziam parte os fariseus, os saduceus, os escribas, esses três grupos. E Paulo, mesmo já sendo cristão, quando ele era acusado, como estando agora a pregar a palavra a Cristo, e ele era muito astuto, posso dizer assim, muito inteligente. Ele usou isso, ele sabia da divergência que havia entre os fariseus e os saduceus. Qual é, assim, rapidamente falando sobre a diferença entre estes dois grupos. Já falei aqui que os fariseus controlavam as sinagogas, eram os rabinos. Os saduceus eram os sacerdotes, sumos sacerdotes que ficavam no templo. Eles é que, no entanto, faziam parte da classe aristocrática, acreditavam apenas na Torá ou nos 5 livros de Moisés. Já os fariseus acreditavam tanto na Torá, no Ketuvim e nos Neviim, ou seja, no Pentateuco, nos escritos e nos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Os saduceus não acreditavam em anjos, em vida após morte, em imortalidade da alma, em espíritos. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Ou seja, olha, a Giovana escreveu aí, fariseus, saduceus e escribas. Esses eram grupos que faziam parte do quê? Faziam parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Supremo Tribunal Judaico. Eles se reuniam para resolver questões ligadas ao judaísmo. E então, quer dizer, escribas não é uma seita. Escribas é um grupo de profissionais, como nós, os teólogos. Escribas são chamados doutores da lei. Agora, os fariseus e os saduceus eram tanto uma seita como um partido político judaico. Os fariseus, eles eram aproximadamente 10.000 no tempo de Jesus. E os saduceus eram um grupo bem mais pequeno, porque os saduceus eram da classe aristocrática, da classe alta. Então não é qualquer pessoa que fazia parte dos saduceus. Já os fariseus estavam mais os camponeses, os pescadores então essa era uma diferença básica. E no Sinédrio, Paulo diz que eu sou fariseu. Ele era cristão, já não era fariseu. Mas como ele estava a pregar Cristo e Cristo crucificado, ele diz, eu sou fariseu da tribo de Benjamim. No tocante à ressurreição dos mortos, estou a ser hoje julgado. Ele não diz de Jesus Cristo, mas diz da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eu falei aqui que os saduceus não acreditavam em ressurreição de mortos. Então diz a Bíblia no livro de Atos, Lucas relata que houve então não pouca divergência entre os fariseus e os saduceus, a ponto de deixarem Paulo ir embora. Então, ao uso da inteligência, salvou Paulo. Porque ele diz que no tocante à ressurreição estou sendo julgado. E diz que os fariseus acreditam em ressurreição e os saduceus não acreditam. Então, em debate aí, não existe ressurreição, não existe. Então, Paulo conseguiu sair ileso. Ele fazia parte do Sinédrio, como já disse, e era então um cristão convicto que muito se empenhou para a formação do cristianismo. Essa é uma pequena introdução que eu fiz hoje sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. E amanhã, às mesmas horas, eu vou estar aqui para então falar um bocadinho sobre como ler as suas epístolas. Até porque o apóstolo Pedro disse algo muito importante. Disse que Paulo recebeu uma sabedoria da parte de Deus muito poderosa, tremenda, ao ponto dos seus escritos serem de difícil interpretação. Você imagina, se Pedro, que entendia a língua de Paulo, não tinha essa lacuna linguística, não tinha essa lacuna cronológica, vivia no tempo de Paulo, falava a língua de Paulo, tinha a cultura de Paulo, mas diz que os escritos de Paulo são de difícil compreensão. Imagina para nós que estamos separados de Paulo, tanto geograficamente, tanto na sua língua, tanto na sua cultura, e tanto no próprio tempo. Então amanhã nós vamos aprender isso. Isso são bases para poder vos ajudar
a se apaixonar, amar, se apegar nas epístolas de Paulo. Obrigado pelo carinho da vossa audiência, fiquei muito feliz por todos vocês. Aguardo vocês aqui. Olha, o Fernando disse que está sendo tremendo. Aguardo vocês aqui e Deus rico e poderosamente vos abençoe. Estamos juntos amanhã.